Eu tenho escutado e sentido cada vez mais como nós, psicólogos, precisamos cuidar da nossa saúde mental, nosso autocuidado no nosso trabalho. Se você é psicólogo clínico ou atua em qualquer outra área da psicologia, é muito exigido de nós sempre uma entrega e sempre o cuidar dos outros, dos pacientes. Mas e nós, como é que a gente fica? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Olá pessoal, eu sou a psicóloga Deise Lima, seja muito bem-vindo aqui no canal e eu acredito que conversar sobre a nossa saúde mental em um canal chamado Descomplicando a Psicologia é extremamente importante. Aqui no canal, acaba que vocês já devem ter visto muitos vídeos sobre técnicas, documentos, enfim, mas hoje eu resolvi vir conversar com vocês sobre a nossa saúde mental. Por quê? Porque eu senti que a minha foi afetada. Se vocês perceberam, nos últimos meses, principalmente no último mês, eu não consegui postar vídeos longos aqui por conta de uma demanda de trabalho alta, E que bom, acho que trabalhamos também para isso, mas onde eu venho sentindo, e tive que perceber aí na pele mesmo alguns sintomas do burnout. Vários deles, se vocês quiserem me perguntar aqui nos comentários. Então, precisei reorganizar a agenda, rotina, inclusive os momentos de descanso de qualidade, que às vezes a gente fala tanto para os pacientes, a gente se compromete tanto com isso, até a cuidar de nós mesmos, mas no dia a dia e a hora que vai passando ali os meses, a gente acaba que não desliga da demanda, principalmente da clínica, que é onde eu tenho propriedade para falar. Então, achei de extrema importância retomar essas atividades aqui, conversando com vocês para que vocês talvez não passem por onde eu passei ou até, enfim, compartilhem aqui nos comentários para que a gente nos ajude construindo uma comunidade, uma rede de muito apoio, de muito suporte uns com os outros enquanto profissionais. E eu queria começar trazendo um dado importantíssimo, que eu busquei alguns artigos, algumas coisas científicas mesmo, alguns dados científicos sobre a saúde mental do psicólogo e, pasmem comigo, eu não encontrei muita coisa, Assim como, pensando em quantidade, a gente encontra sobre a saúde mental de qualquer outro público que nós trabalhamos. Então, acho que fica aqui também, isso de o quanto o foco geralmente ele tá no nosso trabalho e não na nossa saúde mental. E eu vou ler um pedacinho de um artigo aqui que eu achei interessante com vocês. É um artigo chamado Saúde Mental de Psicólogos Atuantes em Serviços de Atenção Primária à Saúde. É um artigo de 2016, ele não é tão recente, mas ele tem um trecho aqui, uma parte que eu acho importante a gente ler, Em uma revisão de literatura sobre a saúde mental do psicólogo atuante em unidade de terapia intensiva, UTI, relatou algumas questões prejudiciais à saúde desses profissionais, como, presta atenção nisso aqui, a sobrecarga da jornada de trabalho, a falta de clareza no desempenho de sua função, o não reconhecimento por parte dos colegas a respeito da atividade que desenvolve, o despreparo emocional para lidar com situações que passam no cotidiano do hospital, entre outros. Medeiros e outros autores destacam que há uma maior preocupação acadêmica em produzir estudos voltados para a melhoria das condições psíquicas dos pacientes e se negligencia a saúde do trabalhador e sua necessidade de cuidado. Bom, esse artigo fala sobre a saúde mental de psicólogos que atuam em hospitais, mas eu te convido a refletir, será que é muito diferente para nós da clínica? Será que é muito diferente para estudantes de psicologia, para recém-formados? Enfim, aí na sua realidade profissional, você já percebeu também uma sobrecarga na jornada de trabalho, a falta de clareza exatamente nas atividades que devem ser desenvolvidas, ou enfim, por aí vai, Eu queria te convidar a olhar para essas informações e repensar um pouquinho como é que tem sido sua atuação. Além disso, agora eu acho importante a gente falar da importância do nosso autocuidado. Por quê? Pensando em clínica, tem uma entrega muito grande, uma entrega de
várias demandas. Então, por exemplo, a gente precisa fazer supervisão, a gente precisa fazer leituras, de livros, de artigos, até um investimento financeiro em relação a isso, além dos horários dos atendimentos. Eu, por exemplo, eu não tenho uma secretária, então eu também preciso fazer todo o papel administrativo, marcar sessões, confirmar sessões, o controle financeiro para alimentar as planilhas. Então, temos uma demanda de trabalho, uma jornada de trabalho que não é só sobre a hora de atendimento, né? Então, não é só aquela hora ali da sessão, tem um monte de outras coisas que a gente precisa fazer. E eu te convido até a fazer uma dica, né? Aí uma dica prática que eu precisei fazer para eu visualizar minha carga horária de trabalho, você começar a somar. Quantas horas de atendimento você tem? Quanto tempo em média você leva de preparação para a sessão, no pós-sessão? Quanto tempo de supervisão? Quanto tempo dedicado a essas atividades extras para você conseguir visualizar qual é a sua jornada de trabalho? Porque quando a gente trabalha como autônomo na clínica, a gente às vezes visualiza que nossa hora de trabalho é somente as horas de atendimento. Será que é? Coloque isso no papel e soma isso, sabe? Coloque aí. Então, horas de atendimento, horas de supervisão, horas de preparação para a sessão. Coloque isso e comece a contabilizar quantas horas por semana você tem se dedicado ao seu trabalho. E aí, né, depois dessa dica, você já consegue começar a visualizar e quantas horas por semana você tem se dedicado a um descanso real. Um descanso onde você não está lendo sobre algum paciente, alguma demanda, ou que você não está vendo algum conteúdo na internet como esse aqui que você está vendo, que é sobre trabalho. Então, quanto tempo você tem de fato de descanso? Quando eu fiz essa somatória dessas horas, eu confesso que eu me assustei. Porque o que eu percebi? Que acabava que eu estava trabalhando de segunda a segunda. Porque mesmo nos finais de semana, eu estava aqui gravando vídeo, eu estava aqui editando vídeo, ou pensando em temas, em propostas para levar para os atendimentos, mesmo que eu não estava atendendo. Né? Então, vamos olhar um pouco para isso. E aí, né, algumas outras dicas para você se organizar. Então, a importância de você também buscar a sua terapia. Há mais de 3 anos eu faço minha terapia semanal e ainda assim, estando atenta, cuidando, eu me deparei com uma carga horária, com uma jornada de trabalho extremamente pesada, né? E eu sei que temos preocupações financeiras, mas será que a gente acaba considerando muito mais o financeiro do que a qualidade do que a gente está fazendo, até com o dinheiro que entra? Então, pense um pouquinho sobre isso. Então, algumas dicas. Some sua carga horária de trabalho, de estudos, de aulas, enfim. Depois dê uma olhada em quanto tempo você tem se dedicado a descanso. E descanso com coisas que você gosta, sabe? Mesmo assim, uma série, ou passear, ir no cinema, ir em algum barzinho. O que é descanso para você, né? E além disso, então, a busca pela terapia para nós profissionais, ela é quase que assim fundamental. Eu não vejo minha atuação e a qualidade do meu trabalho desvinculado à minha terapia, ao meu processo de autocuidado. Além disso, tem um outro ponto importantíssimo, que é estabelecer limites saudáveis para você e para quem te procura, né? Então, por quê? O que acontece? A gente precisa organizar muito bem alguns combinados lá no começo dos atendimentos com os pacientes, no contrato. Posso até fazer um vídeo sobre contrato, se vocês quiserem, sobre a nossa disponibilidade no WhatsApp para ligações, fora o horário de sessão. Por quê? Porque se a gente não estabelece um limite saudável, a gente acaba se colocando num lugar de disponibilidade constante, como se a gente estivesse disponível para essas pessoas que nos procuram a maior parte do tempo. Ninguém está disponível a maior parte do tempo porque simplesmente presta um serviço. Para você aprender a estabelecer esses limites saudáveis, busque a sua supervisão para você poder conversar sobre, individualmente ou em grupo, sobre esses casos, sobre essas demandas e ir aprendendo a colocar esses limites. Pessoal, então é isso. Eu quis trazer esse vídeo mais leve em relação ao conteúdo, mas para te colocar para pensar na importância do autocuidado. Se você é profissional da psicologia, se você é estudante de psicologia,
psicologia já comece a olhar isso desde agora, para você contabilizar. Então, resumo das dicas: contabilize as horas que você tem estudado, que você tem trabalhado, estabeleça limites, busque supervisão, busque sua terapia e outras atividades que você de fato consiga descansar, certo? Além disso, não deixa de comentar aqui nesse vídeo como é que você tem percebido a sua saúde mental neste momento, sabe? Você tem se sentido bem? Você tem se sentido disposto? Repare os sintomas que o seu corpo dá, tá? Os nossos sintomas, o nosso corpo, a forma como ele comunica com a gente, ela é fundamental. E os sintomas nada mais são do que alguns comunicados do nosso corpo que a gente está indo por um caminho A e que ele está tentando levar nós para um caminho B, para uma outra possibilidade, talvez mais saudável. E os sintomas que eu estou falando aqui podem ser vários. Você pode sentir, por exemplo, seu coração mais disparado na hora de atender. Você pode começar a se questionar se você é realmente capaz de todo o trabalho que você está realizando. Isso é um sintoma de começo de burnout. Será que eu sou uma farsa? Será que tudo isso, de fato, eu conquistei? Como é que é isso? Será que eu mereço? Isso já começa a colocar a gente em um movimento de que, será que tá legal o lugar que a gente está caminhando? Além disso, sono, em relação à insônia ou excesso do sono, atenção, memória, temos várias possibilidades, né, que o nosso corpo vai comunicando de como é que tá a nossa saúde mental. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha sido um refúgio, tenha sido um momento de repensar como é que tem sido sua saúde mental, tá bom? Estou aqui para compartilhar, para conversar com você o que você quiser em relação a isso. Aqui nos comentários eu vou ler cada um deles e conversar um pouquinho com vocês. Já aproveita para se inscrever, vem muitos vídeos novos por aqui. Além disso, tem muitos vídeos aí no canal, tanto de coisas técnicas, quanto de reflexão, enfim. Aproveite esse espaço aqui do canal para também utilizar como um apoio aí na sua atuação profissional. Tá bom? Aproveita para se inscrever e eu te vejo no próximo vídeo. Um beijo, tchau!